a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras. E hoje, mais um estágio do Supra aí. Já perdi as contas se é estágio 3 ou estágio 4, a gente não sabe ainda direito. Vocês viram nos últimos episódios aí que a gente botou ele no dinamômetro com tudo original, com a turbina original, caiu pressão de combustível, tivemos que fazer depois uns upgrades nas linhas. Fizemos aquele episódio épico ali que o Luiz resolveu de passar dos 400 cavalos aí para botando nitro na boca da turbina, que foi uma loucura. Assistam de novo aqui pra quem não viu, porque ficou legal. Olha, só vou dizer o seguinte, ó, tu não tem filtro, né? Tua admissão tá aberta. Eu tenho uma garrafa de nitro ali, eu posso fazer assim. Aquela dinamitada. Ué, mas não tá rico? Não tá rico, eu só venho aqui assim, ó, bem de quentinha. Vocês vão ver a turbina vai assim, vai dar chiclete de quase. Pior que... Tô falando? Pior que dá pra fazer um de longe assim, ó. Consigo fazer bem de boa. Faz isso, vamos fazer. Agora é com emoção. Não exagera aí. Cavalo agora? Não, Vai ser assim? só precisamos ganhar do Jim, tá? Quanto é que deu o Jim? 3,80 eu acho. Já que não tem mais bobagem pra fazer, vamos fazer uma dessa. Então o que a gente vai fazer agora aqui, ó, vamos injetar nitro, ó, a distância aqui, ó. Que bobagem, hein? Oh, não faça isso em casa, não faça. Não faça isso em casa. A sonda ficou perfeita. Tava tirando combustível, mas não vou tirar agora. Vou deixar Sim. isso Pelo nitro, né? Vamos ver agora com nitro então, ó. Oh, quantos cavalos tu quer mesmo, tu falou? Mas bota só quando tá... Cara, se tu vê que dá uma acendida, tu tira o pé, né? Tu não alivia aí, né? O acelerador tá aqui agora. Só deixa perto, só deixa no Tem malha fechada aí, não? Tem. Vou ficar de olho aqui, eu vou ficar olhando. Eu vou regular a potência no olho. Deixa eu virar esse cara aqui, ó. Vamos fazer um teste rápido. Isso aí, tá bom. Tá na mira. Pera aí. Faz esse teste. Tá na mira, vamos lá. Tem garantia, Luiz? Foi jogo. Liga 4.500. Só deixa o carro sair no dinamômetro e tu faz, né? Não, eu vou quando ele estiver subindo. Olha lá. Saiu o gráfico. 416. Depois disso a gente disse, cara, já que ainda o bloco billet, tudo que dá e as outras peças não chegaram tudo, vamos fazer mais uns upgrades no Supra. E hoje vai ser esse episódio aí que a gente vai fazer uns upgrades aí que eu pessoalmente estou muito curioso aí, que foi uma ideia inclusive do Kaká da Wood no primeiro episódio do Dinamômetro do Supra. Cara, eu tenho uma ideia para te dar. Porque antes de você fazer tudo isso, você só não põe o coletor de escape ali, uma turbina pequenininha, muda aquela precisação e a bomba. Não troca o motor, o câmbio, nada ainda. Será? Ah, vai vir uns 450 cavalos ali, sabe? Você entendeu? Só põe o coletor de escape, a turbina. A cara do Felipe, vamos ver, fala. Ó, coletor de escape, a turbina e as bombas no tanque. Mais nada. A gente vai fazer hoje o carro single turbo. Então acompanha aí comigo como é que vai ser essa missão aí. Isso aqui vai levar alguns dias aí, eu vou começar a mostrar um pouco do que a gente está começando a fazer hoje. A gente vai levar alguns dias aí, porque tem que pedir algumas peças, tem que fazer algumas fabricações, mas vocês vão acompanhar junto aí como é que é o processo para cada passo, assim, fazer uma coisinha de cada vez. Às vezes a gente pega e faz tudo de uma vez, mas também não curte cada fase do processo. E nesse projeto eu achei que fiz uma mudança, achei que ficaria legal fazer vários estágios isso aí. Então, bota na TV aí, ó, pipoca, chimarrão, e vamos ver se vocês curtem esse episódio aí. Pra começar aqui, ó, o carro já tá sem os turbos aqui, ó. Tiramos os turbos original, ó. Essa Tractana aqui, ó, que nojeiro isso aqui, né? Olha só. Esse aqui é os dois turbinhos original, ó. Um turbinho para 3 cilindros, outro turbinho para 13, na verdade. Não, desculpe, um para 3, assim, toca tudo num. E aí quando passa lá dos 4.000 RPM, aciona os dois turbos em paralelo, ó. Mas são uns turbos de nada, né? E é um negócio meio nojento aqui. Sai isso aqui,
E o que a gente vai fazer agora, em vez de botar o coletorzão aqui, que é o tudo que dá para turbina grande, ó, nós vamos testar alguns coletores aqui, ó, que são de ferro fundido brasileiro, ó, SPA Turbo, ó. Quem nunca usou quem é das antigas e nunca fez um carro turbo com um coletor de ferro fundido aí, acho que não mexeu com o carro aí. SPA, para quem não conhece, Sérgio, grande abraço aí, inclusive, é uma empresa brasileira que está aqui presente nos Estados Unidos também, e eles vendem muito esses coletores para 2JZ aqui nos Estados Unidos. E aí quando eu comentei com o Sérgio que a gente ia fazer o projeto do Supra aqui, ele prontamente disse, cara, já te manda os coletores aí, bota no carro e vê se funciona. E inclusive ele falou, ele está desenvolvendo um coletor novo, ó, que é um fluxo diferente, e ele me mandou uma impressão 3D aqui, ó, em plástico, ó, só para testar o funcionamento, ó. Então na verdade aqui, ó, nós temos aqui um coletor bipulsativo, que ele é bem curtinho, ó. Vai ligar ali no coletor, ó, sai tudo esse negócio ali com as turbinas e entra esse coletor bem curtinho, mas ele é bipulsativo, ó. E cara, tem um fluxo bacaninha aqui assim, ele... Obviamente os dutos têm comprimento diferente, é para ser curto, né? É para ser bem pequenininho. E tem um mono, que é esse aqui, ó, que eu a princípio não vou usar, porque a gente vai botar uma turbina bi. E esse de plástico aqui, que a diferença, ó, é que é para virar a turbina para cima, ó. Vamos começando a botar... Felipe aí vai botar a mão na massa aí, ó. Vamos botar esse aqui, ó, pra ver a posição. Ele é um pouquinho diferente do mono, eu acho. Encosta aquela turbina ali, vamos... A gente tem também aqui, ó, tem duas opções de turbina, ó, que é essa SPA Turbo aqui, que ela já tem um coletor mono aqui e tal, só que eu não sei se ela entra, a carcaça fria dela é meio grande para colocar aqui, ó. Tem que girar, né? Porque a turbina fica aqui para baixo, ó. E uma coisa legal, ó, com esse carro aqui ele tem o servo freio na direita, né? Então atrapalha bem mais, assim. Então se entrar nesse carro aqui, na verdade entra em quase qualquer carro, ó. Se o motor mexer 1 milímetro aqui, se o motor mexer uns 2 milímetros, ela pega ali no outro lado, né? Uhum. Pra onde é que vai essa pressurização, será? Será que tem que virar mais? Tem que virar pra cima? Só assim é pra cima. Tenta virar pra cima, vamos ver. Vê que quando o carro já tem a torre aqui arranhada é porque alguém já fez merda nesse carro aí. Alguma vez já saiu essas turbinas dali. Five hours later. Eles botam a edição depois. É claro. Estranho, né? Fica pra cima aí. Mas ela meio pega aqui também, né? É. Talvez com a juntinha. Não, mas só com a juntinha não vai livrar, né? Não. Vamos botar o outro coletor então, o bipulsativo, e vamos testar. Porque aí o que a gente vai acabar fazendo? A gente vai usar essa outra turbina que, apesar de ser menor aqui, ó, visualmente ela é menor, os eixos são maiores. Essa aqui acho que ela tem, eu não me lembro os tamanhos dos eixos, mas especialmente o compressor dessa aqui, ó, vai ser maior. Só que a diferença é que essa carcaça aqui, ó, ela é V-band, ó, e essa é uma Garrett, uma GT X3584RS, que é a mesma que está na traseira da BM do Luiz aqui, ó. Vamos bota esse coletor aí, o bi, e vamos ver se essa aqui se aproxima, porque o coletor serve certinho, né? Uhum. Como é que tava a junta de escape, será? Tava ok, ela é de metal, né? É, vai várias vezes. Uhum. Aquelas multilayer. Pouco enferrujadinho os parafusos.
verdade essa aí com uma V-Band vai dar, né? Com uma V-Band não, desculpe. Eu comprei uma carcaça T4 aqui para dar certinho no coletor, ó. Aí ela livra ali, livra aqui. E essa pressurização, como a gente vai fazer? Vai ter que fazer um... Será que vai ser girando assim? Não, assim vai ficar estranho. Tem que estudar o caso, né? Não queria soldar nessas turbinas, eu queria botar uma 90 graus assim, ó. Pra baixo é pior, né? Vai ter que ser pra cima, vai ter que ser um 90 assim aqui, né? Bota pra cá que assim, ó. Vamos ver se é uma coisa. Acho que vai ter que ser tipo assim, né? Até porque é muito mais alto. Vai ter que ser tipo um... Nós vamos ter que comprar um mangote aqui assim, tipo um 135 graus, né? Uma coisa assim. Então temos que anotar isso aí. Precisamos disso aí. E aí tentar juntar com essa pressurização aqui. Não precisar cortar ela muito, ou se cortar, não cortar muito, né? Tá. Testou se a straight gate Não dá certo. Testei. Eu tenho mais. Não, straight gate não, mas essa aqui, ó, ela não fecha o capô em cima. Queria botar uma etiqueta eletrônica, ó. Ela fica muito alta, ó. O que a gente vai ter que fazer, a gente vai pegar, vamos pegar a 45 do C8, que é baixinha, ó. Pelo menos a gente bota aqui assim, ó, ela dá. Então na verdade precisa uma etiqueta do C8, a antiga que saiu do C8, uma delas. E aquela coisa de 90 faz a pressurização. Aí o downpipe que a gente tem que ver, né, o que vai precisar montar ali, né? A gente já tirou o escape todo, né? Já tirou, né? Que a gente vai fazer o seguinte, ó, como a gente vai fazer o downpipe ali dessa turbina pro escape, eu vou tirar esse escape que é o que vem no carro aqui, que era meio enjambrado aqui, ó, e vamos botar o de titânio, que não tá aqui, né? Não pegando, não precisa pegar agora. A gente vai botar o escape grande, que é o de titânio grande ali. Vamos botar aquele coletor de plástico pra ver se ele serve aqui. Porque uma das coisas do desenvolvimento, até que nem o Sérgio da SPA, o pessoal da SPA mandou esse coletor de plástico pra gente ver se ele serve. Eu achei o design desse aqui é muito, muito legal, olha só. E esse aqui é um protótipo assim que eles estão testando, mas assim, se funcionar aqui eles vão mandar produzir. Esse aqui eu aceito um depois, Sérgio, pra gente testar aqui no carro. Bem que podia ser rapidinho pra já montar com ele, né? Aí ele fica bem pra baixo, bem melhor mesmo a posição, tudo, ó. O wastegate sai pra lá, pra trás. Bota um parafusinho mesmo só pra... Fica elegante isso aqui. Fica legal, né? Aí eu vou dizer, até o barulho, esse aí não perde muita coisa pra um de tubo assim, bonitão. Porque o fluxo dele, ó. Esse aqui, ó, olha como o fluxo é tudo equalizado, os dutos aqui, ó. Tudo bonitão, ó. Bah, esse aí ia ser o canal, hein? Até o ângulo dele fica bacana. Até o ângulo da turbina fica... Será que é todo esse ângulo aí? No princípio é. No princípio é. Tá de lado aqui, bem no meio. E vamos botar Bota outra turbina ali só pra ver. Porque essa turbina já é mais difícil. Ó, tem uma coisa acelerando aí. Essa aqui. Mas como é que faz aqui? Eles têm que soldar uma coisa aqui, né? Ainda bate no tubo aqui, ó. Bate aí no tubo. Então, se botasse um espaçador aqui, ok. Então vai ter que mexer um pouquinho no desenho aqui pra pegar esse tamanho de turbina. Ele pega no tubo. A carcaça quente dela é muito grande, né? E o escape tá sendo muito pra lá, eu acho, né? Tem que fazer a dadinha sair pra cá e pra baixo. Tem. Mas não seria um problema. Se ele fizesse o coletor com uma carcaça específica pro Supra, pra essa turbina, se ele fizesse carcaça já saindo pra cá. Sim. Entendeu? Carcaça quente, né? Já uma fria. Aqui, já resolvia no carcaça. Porque essa aqui não
como é que vai virar ela? Vai virar... Sai uma curvinha legal e pleque. Porque se ela virar pra baixo, não tem muito onde sair aí, né? Vai sair aqui daí, no caso. Pior ainda, né, o acesso. E o intercooler tem que vir por cima aqui, né? Difícil botar essa turbina aí. Que diâmetro é esse aqui? Esse aqui é 2,5, né? 2,5. Nós temos que ver uma mangote de 2,5. Tem que ver dessa aqui, ó, que é... Acho que aqui é 2 para 2,5. 2,5, né? Então nós temos que pegar um 130 graus, 2,5, duas lá mais ou menos para vir para 2,5 para outra, né? Na verdade agora temos que comprar os tubos para fazer o downpipe, né? Dessa aqui, tipo, da outra carcaça que vai vir para fazer o downpipe ali, né? O primeiro passo é nós fixar ela aqui bem certinho, né? Só que aí só vai vir a carcaça na quinta. Nessa quinta. Tá, vamos fazer. E aí daqui a pouco a gente vai mostrar outros upgrades que a gente vai fazer aqui. Não é só o single turbo, vai ter mais umas coisinhas aí. Mas legal testar esses coletores aí. Vai ficar bacana. Tava agora falando com o Sérgio da SPA ali, eu mostrei pra ele as fotos da turbina, como é que a gente tava botando, e ele disse, não, cara, tenta botar a pressurização pra baixo. E aí aqui a gente veio dar uma olhada aqui, ó, porque a pressurização do intercooler vem aqui, ó, e ela fura lá pra cima e ocupa todo esse espaço. Só que esse espaço, inclusive, vai ser bom pra gente liberar pro reservatório de óleo do cárter seco, né? Porém, tem que ver se... vai sair esse radiador gigante aí, ó. Desculpa, vai sair essa ventoinha gigante. Entendeu? Baixa o carro ali. Bom, antes de baixar o carro, olha aqui, ó, escapamentão de titânio. Funciona aqui? Encaixa as coisas, não? Mais ou menos. Mais ou menos? Aqui os caras já adaptaram um suporte diferente. Não é original. Através, o pino desse aqui tá pra cá, ó. Certo ele fazer um 90 pra cá. 180 aqui. Que ele vai aqui em cima, né? Olha quão fora ele tá. Eu vou ter que dobrar esse pino pra dentro. E fazer. E titânio assim dobra fácil? Não sei, vamos descobrir. Baixa ele ali, vamos olhar pra cima ali. Aquele pedaço não é o downpipe, ele é o do meio aqui ainda, né? Do meio, né? Tem mais um... tá. Aqui a gente já pegou a wastegate que era do C8, ó. Essa dá, né? Não tem pena, mas dá pra dar. Sim. Aí ela vai ficar aí. Vai ficar bonitinha. Sim. E agora pega a turbina. Pega até... pega a Garrett. Vamos botar a Garrett com a pressurização pra baixo pra ver uma coisa. Mas vira mais assim um pouco. Mas eu acho... essa é a intenção, porque aí fica mais livre aqui em cima, não fica feião, sabe? Nós vamos ter que estudar um jeito para passar entre o alternador e a mangueira do radiador inferior. Para não precisar vir por fora. Sim, aí sai esse tubo daqui, ó, e aqui vai ficar só um tubo de filtro de ar, ó. Fica mais bonito mesmo. Tem razão. Tá. Já temos as bobinas novas. Já botou? Porque isso é outra coisa, ó. Quando a gente começou a andar, depois que eu saí do dinamômetro, aquele dia que a gente botou o nitro, fui andar na rua, o carro não tava dando... O carro ficou meio estranho assim, tipo, falhando, começou a falhar a vela, depois deu um pouquinho, no dinamômetro deu 15 PSI, que era 1 kg, e depois deu 1,1 bar, 1,2 bar. E aí fui pra rua e começou a falhar a vela. A gente foi lá e descobriu que tinha uma vela um pouco mais aberta que as outras, fechamos aquela vela, mas tava no limite, né? Deve ter esse Spark Pro. E aí o que a gente vai fazer, ó? A gente vai botar uma Spark Pro agora, ó. Spark Pro 6, um chicotinho, no lugar do módulo original, porque eu tentei aumentar o duel desse módulo original aqui, ó, e ele falha com 3 milissegundos já é pouco, ele é feito para usar 2 e pouco só. E tava muito fácil falhando a ignição. Aí o que a gente vai fazer, vou botar a Spark Pro no lugar desse módulo, vai dar para botar uma faísca maior. Só que é comum nesses carros também ele dá problema de bobina estragar. E tinha algum sinal estranho nas bobinas ou não? Que era as bobinas, sabe lá quanto?
Vai saber que... o Made in Japan, capaz de ser original. Da Denso ainda. E as outras eram igualzinho, né? Eu já tinha comprado o bobine. Porque aí uma coisa que aconteceu foi que o carro começou a baixar um pouco a lenta. A lenta dele, tipo assim, começou a dar uma falhadinha de lenta, aquelas falhadinhas de bobina, assim. E não era combustível, tá um pouco mais de combustível por cilindro, menos por cilindro em cada cilindro e nada resolvia. Então eu falei, vamos trocar as bobinas e vamos botar uma ignição mais forte já. Deu até uma limpada aqui na tampa, né? Não tem nada a ver, eu acho, tá? Mas olha aqui quando a gente for tirar a turbina, ó. Ó o respiro aqui, ó. Respiro furado. Mas acho que o respiro não, né? Não ia fazer isso. Então tá, então na verdade sai essa pressurização, a gente tem que jogar pra baixo. A gente tem que ver a pressurização pra fazer por baixo. Levanta ele de novo aqui, vamos só olhar agora como é que... pra entender melhor. Ele sai bem por ali. Sim, esse tubão aqui é feio pra caramba, né? Em cima da caixa de roda. Sim, aí o turbo vai ficar limpinho assim em cima. Tem que achar o caminho dele por aqui, talvez, ó. Essa mangueira aqui. Sim, pra não precisar vir. Nem tem como vir pra cá. O que é isso aqui? Isso que tá caído aqui, ó. Isso aí ia preso nas turbinas. Tá, isso aqui sai, né? Isso aí sai. Tira ele. Bom, bota. Sim. Na verdade, será que não tem uma mangueira que faz um caminho diferente pra cá, assim? Entendeu? Se não deixasse um gargalo d'água que não fosse tão comprido, que nem aquele lá, também que deu uma extensão. Daí ia ser mais fácil, né? Ia dar uma espação ali. E ele vem por cima, né? Talvez. Porque aí sobra. Sobra. Mas aí vem por aqui ou vem por aqui? Sai esse radiador aqui, ó. Vai sair o defletor e a ventoinha, mas mesmo assim a gente vai ter um pouco da ventoinha elétrica, né? Tá, mas aí pra passar aqui ainda vai ter que fazer isso aqui, ó. Né? Ainda vai ter que vir pra cá. Vamos descobrindo como é que é as coisas. Continuando o projeto sub. Olha o que apareceu aqui, os caras descarregaram a Maserati de drift, mas isso aí é um outro episódio. Mas é uma Maserati ou o que quiser, afinal? Esse Tu viu que agora sai blusa, né? O bagulho é amarelo com preto, né? Alguém me falou que o cara agora vai cobrar a hora e agora é táxi. Então, ó, 3 bancos aqui na verdade, ó, por enquanto. Abre aí. Olha só que legal. Que pagada, né? Corinho marrom. Mas isso a gente vai mexer outra hora. Vamos falar do Supra aqui, ó. Já desmanchamos, começamos a desmanchar. Já saiu o radiador daqui, ó. A gente já resolveu tirar esse radiador gigante aqui, essa hélice enorme, e colocar esses 2 ventiladores aqui menores no radiador, na verdade. E aí vai dar uma liberada, só que aí o Arcondo que está coordenando aí, que apertou a pressurização ali. Sim, o problema é que a ventoinha aqui, né, já leva um pouquinho mais para trás e já está incomodado aqui a pressurização que já tinha. Tem que dar uma apertadinha. Apertar tudo, mas vai dar um jeito. E ali talvez você tem que fazer aquela curva pra cá, trazer ela pra cá. É que só ali já fica sem pressão, então tem que ver ali embaixo o que dá, tem que modificar ela. Sim. FT Spark já tá praticamente ligado aí, né? Sim, já falta só 3 fios mais pra tirar o ignitor original. FT Spark? Não, é Spark Pro. Não, veio o conector aqui, pô. Vou botar a ignição de ProMode aqui no Supra. Calma, Supra de brinquedo ainda. E aí a gente tava olhando agora que tinha que fazer as conexões aqui, ó. Onde é que tinha... o carro tem 2 saídas de óleo, que é para alimentar o óleo para as turbinas, ó. Uma aqui e outra aqui, ó. E tem os 2 drenos de óleo, então tem que botar uma mangueira daqui pro óleo da turbina e um retorno pro óleo daqui. Aí tem que tampar a outra e a gente vai aproveitar aquele outro furo de óleo e vamos botar um sensor de pressão de óleo. Pois é. E aí já mata isso. A gente tá esperando a carcaça quente, que deve chegar amanhã. A wastegate já tá certo para botar ali em cima. E certo? Tamo indo, barbada. Só isso. 3 parafusos mais e pronto. Tá, mas agora não vai precisar então de nitro pra dar 400 cavalos. Não, pelo amor de Deus, né? Não, tipo,
Ao mesmo tempo foi legal, foi uma vergonha. Nós precisávamos botar o nido daquele jeito pra ter os 400 cavalos. Tem que né? chamar alguém pra salvar, pra dar 400 cavalos. Puta que pariu. Potência Bom, original de LS. Se não der os 500, a gente chama, Luiz. Tá? Ah, não, deixa pra mim. Próximo estágio é só chamar aí, eu tenho garrafa maior. Agora vai ficar aqui na frente também. Não, pra mas segurar, pior que o que tu abriu de garrafa foi um tiquinho assim, né? Não, mas foi Cara, só o que foi precisava. só- Eu tava de olho É. ali, né, dele. Eu não queremos dinamitar o Eu tava olhando um vídeo do, acho que é do Whistling Diesel, Aham. que ele fez a mesma coisa no Mustang, só que dinamitou, empurrou junto assim na hora. Isso é falta de habilidade. Olho, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o Nitro Progressivo, o terceiro canal da FT. Tem 2 no FT, o terceiro aqui, ó. O difícil foi botar o Luiz dentro do capô aí pra andar na rua. A gente vai precisar do turbo maior. Tá, vamos lá. Olha o que chegou, ó. Carcaça quente, ó. Que era justamente o que a gente tava esperando pra poder fabricar pra essa turbina. Bem bonita, hein? De inox. 1.06. Ah, e tem um V-band bonito de saída. Agora já tá tudo liberado aqui, ó. A turbina tá ali, pronto para o wastegate. A gente vai ter que mudar um pouco as pressurizações aqui. Para isso, achamos também um monte de tubo aqui sobrando que tinha do Arcondo. E vamos começar a montar o quebra-cabeça agora. Né? A gente colocou a carcaça quente aqui, ó. Não sei se vai dar para ver na luz aqui, ó. Mas olha a folga que tem do eixo pro rotor ali, ó. Até é tipo 2 milímetros assim. Achei meio estranho. A carcaça original, ó, é bem menos folga aqui disso aqui. Essa aqui é uma aftermarket, essa aqui a ATP faz. E aí pra eles falaram, isso aí mesmo. Não gostei muito da folga ali, acho que vai dar uma perdidinha ali, mas bom, é o que tem pra montar. Segundo eles, ela tem mais folga do que a original ali do eixo pro rotor. Arcontos falaram que é isso aí. Segundo ela, sabia bem dessa folga aí. Olha, Estranho, né? Bota outra ali. é estranho, porque essa aqui dá pra ver, quase nem entra a unha, né? É. É bem na medida certa. Esse aqui, Cara, mas é o que é. Vai ter que ser, não adianta. É uma folguinha considerável. Bom, carcassear não vai, né? Não. Vamos ver como é que vai lado chegar. positivo. É. Tá? Bom, Vamos vamos montar e ver. botar os parafusos aqui, vamos ver. Planos para aprender. Essa é uma diferença, ó, até explicando. Ó, essa aqui apesar de ser V-band, ela é um duto só, então ela entra tudo e a turbina gira com um rasgo único aqui assim, né? Então, e essa aqui, ó, ela pega 3 cilindros num e 3 cilindros no outro e aí não tem, na verdade, o cruzamento de cilindro não diminui assim a interferência de um pulsação no outro e isso aí faz ela pegar melhor, ó. E aqui tu pode ver como é que ela é dividida por dentro, ó. Então metade da carcaça vem por um lado por 3 cilindros e metade pelo outro lado do motor. Isso faz com que o gás escape tenha mais velocidade e faz com que a pegada seja um pouquinho mais rápida, né? É, porque aí o que eles fazem? Vamos dizer assim, o cilindro 1 e 6. O 1 toca aqui, quando o 1 está em cruzamento, o 6 que está empurrando, ele não consegue empurrar para dentro do cilindro 6. Então ele tem que fazer toda a volta, teoricamente, para dar o overlap. Por isso que isso aqui, na verdade, vai ser bom com esse coletor bipulsativo, porque esse coletor é muito curto, ó. Então tu vê que o cilindro 3 e 4, ó, são bem curtinhos, ó. E aí ele vem dividido aqui, então 3 e 4 vem dividido, eles não vão entrar, um não vai voltar pro outro. Quando é um coletor assim, ó, que nem esse, ó. Olha só, o 3 e o 4 aqui estão um na cara do outro, ó. Estão um na cara do outro, então quando um tá dando pulso de escape e o outro tá com a válvula aberta, ele chega a empurrar para dentro, então ele acaba perdendo um pouco de pegada e perdendo potência por causa dessa, digamos, empurrar no cilindro que está em lavagem por dentro. Ó, a posição que o turbo ficou aqui, ó, ele fica bem baixo assim, ó, interessante, podia ter ficado mais alto e a pressurização realmente vai ser pro lado ali e vai ter que descer, mas coube direitinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar o outro coletor, aquele que da SPA, para confirmar com essa turbina aqui. Eu acho que ele vai ficar melhor. Bom, tira aí. E aí a turbina na verdade fica mais em cima, ó, meio que na diagonal. Vamos ver qual que fica melhor. Como fica melhor? Sai o coletor 1. Vamos pro 2. Acho que é mais. Vou botar pelo menos um parafusinho. Colocar 2 porcas para ela. Sim. Mais ou menos deixar a turbina ali apoiada. É. E ele tem o wastegate. Vamos botar o wastegate embaixo primeiro até pra ver se ela entra, como é que ela fica.
Ah, fica bem pra baixo. Sim. Ela entra bem. Sim, é só o tubo que tá atrapalhando, né? Mas... Aham. Pera aí, o que tem aqui? É que tem a mangueira dela. Tem a mangueira, essa... Não, da refrigeração... Os tubos da transmissão automática. A cabeça do wastegate vai ficar quase apoiado ali. É. Teria que torcer ela um pouco pro lado aqui então. Sim, exatamente ali tem um suporte dela. Desses dois tubos que tá vendo aqui, né? Aham. Ah, isso é a Esses dois refrigeração. Teria que do câmbio automático, né? Uhum. Então tá passando por ali, então teria que tirar o suporte e mover ela um pouco. Ou não, ou na verdade assim, acho que ou eles mudar um pouquinho Exatamente. afastar um pouquinho do bloco já vai resolver. Exatamente. Porque pro outro lado tem bastante espaço, né? Sim, porque no pior dos casos, o outro carro não tem a coluna de direção, né? Mas Sim. igual aqui tem muito espaço para trazer mais para cá. Tá. Para tirar um pouco do bloco. E o turbo? Pera aí, vou colocar mais um parafuso aqui, porque não sei que tão forte é o plástico, né? Não sei se vai dar pra apoiar o turbo nela. Quero testar. Acho que dá. Não vou apertar, mas vou deixar sem folga, pelo menos. Não, acho que dá. Ah, só que tem que mexer o ângulo. Esse aqui que vai ser o problema, né? Ainda assim ele pega aqui. E tem espaço para fazer essa base um pouco mais alta, né? Aqui tá pegando, ó. Então, será que sai para cima? A visualização? Ou até mais para aquele lado, né? Mas aí fica aquele... Aí aquela mangueira aqui que a gente comprou, ó. A gente primeiro achou. Ó, cheguei a comprar ela, ó. Só que eu não sei. Mas é muita... Não. Assim que ela tá, não dá. Aqui tá um menor diâmetro da carcaça e ainda tá quase muito perto. Tem que virar pra cá. Vira ela pra baixo. Mas se não pra baixo, peraí. Ali nem perto de entrar, né? Sim, tá longe. Se eu virar um pouco mais, talvez entre. Mas não tem espaço pra o... Aí teria que soldar um 90 bem curto aqui. Sim. Mas tem espaço pra colocar a turbina. Na verdade bem assim, em cima. tem que baixar bem mais esse duto aqui pra ela descer pra baixo, né? Ou a base essa, né? Subir pra cima. Subir a base, né? Quanto dá pra subir? Aqui, aí tá 1 polegada mais ou menos. E ali mais ou menos dá... Peraí. Pra colocar... Sim, precisa um espaçador ali, na verdade. Se subir assim... Se subir assim completo, tem espaço. Já dá, né? E ali tá alinhado os furos, né? Só tá mais alto. Tipo, dá pra subir 2 dedos assim. Sim, 1 polegada e um pouco. A coisa também é que ali a saída fica quase colada no... Então uma silicone aqui não é também sim. muita boa ideia, né? Sim. Vai mais próximo ali, vamos ver. Então, que seria... Ali tá batendo, né? Tem que ser mais de 1 polegada ainda e ainda vai ficar bem próximo isso ali, esse mangote. Sim. Mas pode subir mais, vamos dizer assim. Sobe mais, vamos ver se sobe bastante. Eu acho que até ali tem espaço no cofre para colocar ela. Que ali já é quase 2 polegadas. Aí a altura da admissão, ó. Aí mais ou menos um pouquinho menos pode ser. Pode ser 1 polegada e pouco ali. 1 polegada e meia, pode erguer ela. Mais ou menos vai ficar ali na altura. Tá, bom, deu pra ver. A posição dela fica melhor mesmo. Fica mais bonita, né? Se ficasse assim. Bom, vamos com esse aqui então agora. Chegou mais umas peças pra fazer a adaptação do single. Já tá com o coletor no lugar, ó. A gente pintou ele com uma tinta para não enferrujar, porque como ele é ferro fundido, ó. E essa peça aqui embaixo, ó, era o retorno de óleo das 2 turbinas, onde é que o óleo das turbinas descia pro cárter, ó. E aí, ó, eu comprei uma pecinha que vai no lugar ali que vai fazer um retorno, um dreno só. E aí, inclusive essa mangueira aqui já, ó, que ela vai colocar ali, ó. Só que nada muito certo porque esse carro é câmbio automático, ó, e tem essas mangueiras
do refrigeração, que tem um radiador lá na frente, ó. Vou mostrar esse radiador. Aqui, ó. Ali o radiador, ó. Esse radiador é do câmbio automático que fica aqui ligado ali, ó. Só que essa aqui é uma turbina. Olha só como é pra botar uma turbina bem mais alta, ó. Então vai ter que cortar essa mangueira preta aqui também, porque a turbina fica bem mais baixa. E já estamos colocando aqui os fittings, ó. Esse aqui vai botar aqui o retorno de óleo da turbina, ó. E essa mangueira aqui é do óleo, ó. Aí essa aqui, ó, pega o óleo do bloco. Vamos dizer assim, vai pegar provavelmente ali atrás. Pega o óleo do bloco ali e volta e vai pra em cima da turbina. E aí a gente já tem a alimentação do óleo da turbina. E aqui o ar-con tá... Não tem a furadeira de bancada pra fazer isso, não? Tá ali, ó. Tu tá fazendo aí... Sim, mas o problema é segurar o parafuso, o suporte, né? Então fazendo um furo pequeno pra passar do lado. Sim. Do adaptador, né? Então... A gente tá fazendo aqui, ó, porque esse aqui é um tampão que vai no bloco pro outro da turbina. E a gente vai fazer pra botar um PS10 aqui, um sensor de pressão de óleo. É. Esse é o problema, segurar lá, não sei se tem como segurar. Ela tem um furo aqui no meio. Segurar com uma pinça a peça, então eu prefiro não, que a peça fique mais dura e o resto. Só se botar a visa aqui. Não, mas não. Não, é segurar o tampão, né? Que é pequeno. Não, mas aí se tu botar aquela. Sim, tirar dali, mas. É. Não, passa ali. Tá bom, vai lá. Agora vamos começar a botar a turbina, começar a posicionar as coisas, tá chegando tudo aí. Voltamos aqui ao Supra, agora a turbina já indo pro lugar. A última vez que ela vai pro lugar, sai não? Esperamos que definitivo agora. Já tiramos várias vezes aí. Já tá o retorno do óleo ali embaixo. E agora vamos começar a fazer o downpipe aqui, ó. Aqui a nossa corneta com uma... Isso aqui é para ligar a V-band no escapamento de 4 polegadas que está lá embaixo, ó. E aí botamos esse flexível para fazer o downpipe e vai esse tubo de 3 polegadas aqui, digamos assim, para ligar lá embaixo no escapamento. Vamos trocar, chegou também a pecinha aquela onde é que vai a termostática, vamos trocar a termostática, eu estava de 68 graus aqui para ficar mais frio, então ele vai deixar circular. Já temos os canos da pressurização, o cano da wastegate que vai descer. E vamos ver. Ó, a turbina está na posição. Esse aqui é um negócio que vai ter termostática mais para baixo ali. Agora já tem um retorno da turbina ali. Ele fica meio forçando nos... Uma parte legal é montar os Lego da pressurização, ó. A gente pegou aqui, ó, botou um tubo aqui de 90 graus com uma mangueira de 90, ó. E agora aqui, o intercooler sai de 3. A gente botou um 180, só que aqui ele tem que conectar ali, ó. Faltou um pouquinho, a gente vai cortar e vai emendar. Baixa o carro ali. E aqui, na verdade, uma coisa interessante que a gente comprei na Amazon isso aqui, ó. $100 veio todos esses tubos, todas essas mangueiras, todas essas abraçadeiras. Tudo aqui pra ligar, ó. Fazer pressurização meio, né? Vem curva de 90 de alumínio por 45, reta. E aquela de 180 ali, ó. E a gente foi montando o Lego, ó. Então, diferente da primeira vez que a gente achou que a turbina ia vir para cima, agora ela vem para baixo a pressurização, ó, uma 90 aqui, pressurização, desce ali, ó, livrou bem e vai só fazer a volta pro intercooler aqui, ó. Essa parte foi relativamente fácil aí. Show. Mais um dia começando. Manny, say hi. Estamos soldando aqui, ó,
Já tá com o escapamento ali. Deu pra fazer direitinho um 90 e um 45 graus. Depois eu mostro pra vocês quando estiver fora. Ele tá só ponteando ali. Colocamos flexível também. E aqui a pressurização já tá conectando daqui a pouco. O Manny trabalha no suporte técnico, mas tem as habilidades de solda. Aí a gente pega ele de vez em quando aqui pra fazer a parte que os outros não fazem tão bem. Já temos progresso aqui, ó. O wastegate já tá na posição. Eu falei que a eletrônica não dá, né? A eletrônica fica até aqui em cima e bate no capô. E aí vamos ter que usar a convencional aqui, ó. A gente botou um flexível aqui, ó, porque se deixar sem flexível, qualquer empenadinho, isso aqui não monta mais a válvula. E agora tá acertando esse corte aqui, ó, pra depois soldar, ó. E aí vai ficar no ângulo certinho assim. Isso é uma coisa muito importante, ó. O wastegate vinha aqui assim e dá no retorno aqui no escapamento, assim, não vir 90 graus aqui, ela vai entrar meio que na curva, então ficou legal. Aqui tá ok, assim, infelizmente o coletor é bem curto, não tem muito o que fazer de fluxo diferente, né? Mas essa parte ficou legal, ó. A turbina tem água aqui, ó, e aqui tem as águas. Até vou bloquear, não sei se eu vou ligar agora, teria que ligar daqui, uma água daqui até aqui, e aí o retorno da água ligaria, se não me engano, aqui, ó. De repente até tá fácil de ligar isso aí, mas não é a prioridade, não precisa disso. E o downpipe ficou bom, ó. Ele pega aqui, ó, desceu ali, ficou longe da parede, ó. Então vem o 90 graus e um 45 ali, ligado. Até bastante espaço aqui. E aqui, ó, botar o filtro, ó. Pegar esse filtro aqui do Corvette, ó. Em vez de botar ele aqui, ficar meio apertado ali, meio no quente, vamos botar ele aqui assim, ó, de lado, ó. E aí vamos botar esse tubo de 45 graus ali. Só cortar ele um pouquinho para ficar mais pra cá e vai ficar bem certinho aqui, ó. Aí vai dar pra botar o filtro. Falta ligar as ventoinhas, ó. Os dois ventiladores, porque botou ventoinha elétrica agora. Bloquear isso aqui por agora. Aqui já tá com a válvula termostática menor de 60 e poucos graus. E aí a mangueira liberou aqui. E fazer o resto da pressurização. Vamos lá. Fiquei ausente aí umas horas, aí uma manhã, uma tarde, eu cheguei aqui já, o negócio tá montado, até filtro de ar no lugar, ó. Ficou bem legal aqui, ó. Botamos aquela curva de 45 graus, o filtro antigo do C8 que o Arconte tinha roubado esses dias, devolveu. Não tem problema. O Felipe aí agilizou todos os processos. Olha o downpipe aqui, ó. Profissional o negócio, ó. Tudo soldadinho. O Manny ajudou a soldar aqui. Desce o downpipe ali, um 90 graus e um 45 e um flexível ali embaixo. O wastegate aqui, pena que não dá pra botar eletrônica, ia bater aqui em cima e bate no capô. E aí, por isso a gente tá tendo que botar o boost controller antigo aqui, que até, vou te dizer, parece coisa velha, né? Tipo assim... Hoje em dia né? Do oval, aquele já é antiquado, antigo, quase. Mas é o que é. A gente tá tentando achar uma mola, aqui tá 3 PSI só, é 0,2 bar. Esse carro aqui nem funciona com essa pressão aqui, então vai ter que partir de 1 kg esse negócio aí. Ver se a gente acha a mola pra partir disso aí, pra não depender do boost controller ali. Botamos aqui a blow-off, ó, que agora, na verdade, essa válvula aqui, ela é quando fecha a borboleta, ela abre e digamos, alivia a pressão de tubo, não dá o refluxo aquele que é na boca da turbina. Até mostrei num vídeo passado como é que era no sistema antigo isso. E aí a pressurização vem aqui, e aqui que ficou, ó, você dá pra ver aqui, ó, vem dali, faz um 90 e vem aqui no intercooler. Antes ela tava vindo por esse furo, não, por onde é que ela tava vindo mesmo? Por aqui. Por aqui? É. Ah, dá certo, até achei que era um furo feito, mas era um furo tava vindo por aqui e vinha um negócio grande. E cara, ficou bem legal, assim, a turbina é bem baixa a posição, né? Ela podia ser um pouquinho mais alta, acho que aquele coletor novo da SPA, que é por baixo, vai ficar mais apropriado. Aí o wastegate fica por baixo do carro, mas ficou show. Tampou aqui as saídas de água, a gente não vai ligar água na turbina ainda, acho que não é muito necessário. E depois também é bem fácil aqui, é só ligar uma aqui e aí retorna por uma mangueirinha que foi tampada ali embaixo, né? Já relembrando, botamos a ignição aqui, a Spark Pro agora. Vai ter mais potência de faísca, até dá para aumentar o duel nas bobinas. Sim, vamos deixar agora o básico e depois testamos isso. E a outra alteração aqui, a gente botou os ventilador elétrico, né? Antes era uma baita, uma ventoinha grande. E aí os ventilador elétrico a gente vai botar uns relés de estado sólido da Hella, que é para poder fazer PWM neles, que é para poder diminuir a velocidade dela, por exemplo, pulsando só 30%, 50%, e aí diminuir a velocidade em vez de ficar liga, desliga no pau sempre. Então ele vai ligar devagarinho.
mais alguma coisa. E o escapamento inteiro, né? Botou o escape inteiro de titânio. Inclusive ele ficou... Dá pra ver que ele é meio baixo assim, eu vou ter que cuidar na rua ali. A ponteirinha aqui, ó. Aí, ó. Bem legal. Tem que só tirar... tem que tirar essas fitas aqui pra não ligar o carro com... Ó, escapamento inteiro de titânio. 4 polegadas aqui no meio. O único abafador que tem... Só tem um abafador que é no final, né? Vamos ver se ele vai ficar muito barulhento. Interessante, claro, a saída da turbina é 3 polegadas, porque essa turbina ali é meio pequena, esse escapamento mesmo é para turbina grande. Mas ele desce em 3 polegadas e vai 4 polegadas até o final com os abafadores. Então agora é basicamente ligar as válvulas para o boost e os ventiladores aqui e dar bater arranque, né? Show! E olha aqui, ó, ficou pronto. Meta da semana deu certo aí. Uma semana converter em single turbo o negócio. Aí, ó, o cara que mais botou a mão aí, ó. Deu até certo as coisas. Deu sorte. Deu sorte. Que nem diz o Marcelo Pires. Olha aqui, ó, tudo no lugar. Filtrinho de ar. Agora esse filtro aqui acho que vai dar vazão. Blow off. Mangueirinha ligada já. Os T do T aqui tudo bem, não é? Ó. Esse aqui é o provisório que meio que ficou bom até. Boost controller aqui, ó. Sensor na cabeça da wastegate para medir a pressão e aqui um solenoide de duas o bloco de 2 válvulas aqui, que no Brasil a gente acaba usando 2 injetores, aqui nos Estados Unidos é mais comum usar esse aqui. O downpipe aqui ficou certinho, downpipe 3 polegadas, desce lá, conecta no escapamento, tudo. Sonda, vou botar uma sonda aqui. Uma coisa importante da sonda é sempre ter uma inclinação, ó. Ela nunca pode estar reta para lado ou para baixo, muito menos assim, ó. Se ela estiver por baixo, aí ela acumula água aqui, isso aqui estraga ela na segunda ligada. Flexível ali, flexível aqui para ficar mais fácil a montagem. Botamos aqui a saída do radiador um pouco para o lado, óleo da turbina pegamos ali e o outro óleo da outra turbina a gente botou um PS10 para ler a pressão de óleo agora. Já está tudo configurado? Tá quase. Tá quase. Vamos agora a Spark Pro. Cara, eu tô curioso para ver o barulho desse negócio. Vamos botar água aqui, completar a água e ver. Uma coisa fácil aqui, ó. Esse solenoide, ó. Ele testa o solenoide, ele pisca a luzinha, ó. O dia em acréscimo e o alívio. Bem na saída aqui, é bem fácil na FT. Tá? Configurou a pressão de óleo já? A pressão de óleo tá ligado já? Ainda não. Ah, tá. Ainda não. Os 2 sensores de pressão para Tá, falta uma coisinha. Sim. Tá? Vamos ligar um, escutar eles igual, né? Vamos escutar. Ventoinha tá ligada ou não? Hã? Não. Não? Porra, olha. Falta ainda, né? Ventoinha tá, então tá sem ventoinha, não dá pra deixar esquentar demais. Sempre que eu falo inglês nos vídeos, vocês botam uma legenda embaixo, clica em CC aqui pra falar. So I'm going to talk in English now. Okay. I invited Jim, my biggest competitor, my enemy, to come see the end of his era. Okay. Jim has a C5 Corvette that was pushing me. He was making like 380 horsepower. 377 point. I forget what the. And last time we made 356, and we had some extra effort to make over 400. It took him a week to figure what we have done. Yeah. And it was good. I will give you that. It was good. That was all on Luis. It's not my fault. And now, sorry, but we should lose your okay. position. Okay. I'll be back with a nitrous bottle, and then we will commence. No, you won't. Bet. Okay. So let's see the sound. I want to see the sound of the car. He's going to help me film. Então, para quem não leu a legenda, eu tava brincando com o Jim. O Jim, a gente sempre se arria. Ele tem um Corvette velho, aquele que eu sempre me arrio, que ele montou em casa. E na verdade a gente arrumou um motor uma vez que estragou aqui. E ele tinha 380 cavalos na roda e o meu Corvette deu só 350. E aí o Luiz teve a ideia brilhante lá de a gente já conseguiu uns 70 HP a mais aquele dia. E aí demorou uma semana pro Jim, o Jim não estava aqui no dia. Ele foi descobrir só quando saiu o episódio na outra semana, ficou dando pulo ali que a gente roubou para ganhar os HP. Mas eu disse que agora vai acabar o reinado dele porque a gente botou uma turbina de verdade aqui.
Na verdade, Arcondo, tu liga ele porque eu quero escutar de fora aqui o barulho. Tá, perfeito. Primeira partida. Vai. Olha só. Ficou mais quietinho do que eu imaginava. Não, mas dá, ó. Tem barulhinho de 2JZ. Ele que tá acelerando. Não, mas é muito quieto, né? Tá muito rico. Tá rico? Pelo cheiro. Fica à vontade, a casa é sua. Ligou o Ricão. Sim, tá 65 de zona. Não sei se foi pelo enriquecimento, tá com 80% a mais. Eu acho que já é muito, né? Pode ser. Tenta tu, deixa o Arcondo acelerar, segurar acelerar de repente. Ah, mas já deu um barulhinho mais. Ih, o que aconteceu? O que mudou tanto o acerto, será, né? Estranho, né? Será que não tem um ar... Não tem ar falso, senão ele tá acelerado. Só se a gente fechou os ar falsos que tinha. Ah, se bem que... Não, mas eu abri mais a borboleta. Cara, mas o barulho já agora, o single turbo 2JZ muda o barulho. Tirando 27% na malha fechada. Dá uma pisadinha só pra escutar o barulho, tô curioso. Cara, ficou legal o barulho. Ficou legal, hein? É diferente. Deixa eu ver. Barulho que toca aqui, hein? Funcionou, melhorou o barulho. Eu tava achando que ia ficar... Tava curioso se ia ficar estralando, coisa assim. Não ficou nada de estralando. Fica muito bem. Cara, eu acho que o escapamento de titânio, ele absorve assim um estralado mesmo, porque ele não tem ressonador no meio. É só um abafadorzinho no final e é 4 polegadas até o final, né? É praticamente cano reto. Sim. Ficou. Na verdade é muito bonito. É. Só faltam uns comandinhos. De repente a gente bota os comandinhos pra semana que vem. Tá louco. Essa eu tava aguardando. Bom, eu acho que assim, vamos ligar agora os ventoinhas, as coisas que faltam, né? Configurar os sensores tudo e aí depois dá pra ligar e ficar tentando acertar, né? Sim. Vamos acabar o restinho que falta aí. Pronto, finalizado, agora vamos pro dinamômetro. A vontade daquela voltinha na rua, só que a gente botou uma mola de 3 pecinhos, né? Então eu sei que não vai nem dar graça, hein? Não tem que dar uma... Vamos ver como é que vai ficar no dinamômetro. Ó, agora temos pressão de óleo aqui, tá dando 4 bar na lenta, assim, é o que tem que dar. Show de bola, nunca tinha estado na dúvida se ia ter pressão de óleo. Delícia manobrar câmbio automático. Ah, eu vou fazer um spoiler, ó. Olha isso aí, ó. O que vocês acham? Querem ver esse carro aí no episódio? Vai ter um episódio só dos Ford do Felipe aí. Ele é o novo badolato aqui dos Estados Unidos. Nós estamos gozando com ele aqui. A coleção dele tá
fumadinha normal, não? E aí, essa fumadinha normal, será não? Um pouquinho sempre fuma. É, um pouquinho sempre fuma, vamos ver. Ou porque é tudo novo, né? Ah, é. Essa é normal. A turbina tá girando ainda. Vamos Bem lá. diferente o barulho de fora, hein? É diferente, né? Bem diferente. Vamos começar. Eu acho que a gente não vai precisar do Luiz hoje, viu? Vamos tentar não precisar chamar o Luiz aqui pra botar o nitro. Pra tentar não dar ajuda extra ali. Tá, vamos dar uma encostadinha, vai dar aí 3 PSI, né? Só pra girar. Vamos lá. Senta lá, meu copiloto aí. Tu pega o extintor aí, ó. Vamos olhar as pressão aqui. Deu mais que... 9 PSI. É, deu 9, né? E ele vai subindo. Começou a sair as fumaças ali da frente, ó. A primeira acelerada sempre vai dar É. 320 com 9 PSI. 9 PSI. Deu 9 PSI. 9? É. Ok, vamos olhar o log. Tá precisando da minha ajuda já? Não, Luiz, a nossa meta é não precisar apelar pra ti. Tá, eu vou estar ali na minha sala, Tá bom. o aquecedor da garrafa já tá ligado, tá? Só me chama quando precisar. Não, ó, 9 PSI já deu 320. É, ainda tá faltando, né? Não, Sim. 9 PSI, calma, cara, calma, meu. Vamos devagar, né? Vamos ver? Vamos ver, não sei quanto vai dar. Não sei quanto vai dar. Ó, vamos lá. Eu dei pra olhar na tela, mas ele subiu uma estranha pressão, né? Sim, tá baixando. Tá, vamos baixar Mas o ele log. tá subindo assim devagar. Tu falou 9 PSI, né? Casualmente, né, a gente tava com o carro do Taylor Hu aqui, né? Eu mandei pra ele uma mensagem. Deixa eu ver, cadê a mensagem que eu mandei aqui? Ah, pera aí, só um segundinho. Desculpa, tá aqui. 739 com 9 PSI. É. É. Os caras agora estão abusando de mim só porque eu sou um coitado, um 6 cilindros aqui, viu? Calma, Luiz, espera aqui. Chegou os pistão, viu? Chegou os pistão agora, Eu né? sei, Vou te colocar ali. entreguei os pistão. Aliás, inclusive, obrigado, Luiz. Chegou os pistão. Tem que ir os caras, não vai? Primeira coisa que a gente viu é que o carro deu bem menos pressão de baixo, né? Quanto ele deu ali quando segurou no No pé tava dando 1 PSI. 1 PSI só. Depois subiu a 9 PSI. Subiu a 9, vou lhe dizer em qual rotação, porque pegar a turbina é muito maior, né? A 4.000 foi para 4 PSI. Ah, e antes ele tinha 9 PSI a 2.000 já, né? Ah, sim. Com as turbininhas pequenas.
Não, deu a mesma coisa ali, não subiu nada. Não tá subindo pressão, Luiz. Acho que nós vamos... Relaxa que a garrafa tá aí. Vamos pedir ajuda pros universitários aqui, ó. O 318 ali, ó. Ele subiu minimamente, ele realmente tá menos pressão agora. Que quanto de pressão? É quanto? 60 pressão, acho que é? Não, calma que não tem traquitano ainda. Vamos testar a pressão de CO2 aqui. Tá baixando o log? Baixou o log já? Já só. Nós vamos testar agora o boost control aqui porque não tá dando pressão, ó. Tá, bota aí. 50 na linha. Mas essa configuração deixa mesmo? Não tá lendo o wastegate pressure. Não, eu não botei no wastegate. Eu botei no boost control. Tá, então testa a saída só. Pô, não tá com uma entrada customizada nem nada. Não. Testa a saída aí. Increase. Isso. Aham. Subiu a pressão, segura ele. Aham. Sim, é que ele desativa ao mesmo tempo, né? É. Mas você tá botando pressão? Ele tá botando na entrada do Ah, solenoide. tá, Tá funcionando o Tá solenoide. funcionando as duas. Tá funcionando as duas. É. Porque tu bota, ele tira, né? Tá, Bota alvo único aí pra tu ver. O alvo tá zero, né? Agora então ele Sim, vai tentar. bota o alvo único aí de dentro. Não, dá pra ver. Tá, então. Aqui tá certo. Então não tá chegando de lá, Quero talvez. ver o pedaleamento de novo desse aqui, pra ver se Tá. ele foi, não foi. Será que essa linha que tá vindo da pressurização, Ela vem atrás de emissão, né? Morreu no computador. será que tem vácuo? Pressão. Se você não a válvula direita. Ah, essa aí, vamos ver se é. Aí. O quê? Vamos ver se a gente agora. Pode ligar. Tem vácuo? Tem vácuo então. Tá vindo. Como é que não dá pressão quando entra? Descobrimos aqui o sensor, na verdade aqui estava configurado como PS10 e é um PS150. E aí a escala deles começa diferente e na verdade não estava mostrando. Só que isso nos mostrou que, pelo jeito, a mola que tem dentro da wastegate é muito fraca para girar. Vamos fazer um teste agora. Vou botar 15 então? 15 PSI, que é 1 bar de alvo, em cima e vamos ver. Foi? Agora tá até um PSI meio. Sim, porque já tá. Ah, vocês usaram meu laptop agora? Ah, agora vem. Tá aqui o segredo. Agora vem. Ela faz- Relaxa. Ô, Anderson, cuida, tá? Vai vir cavalo agora. Pior que não vai, cara. Eu Fica sei. esperto, tá? Tá, mas dá no fundo. Ventilador. Fica tão pesado. Deu um pouquinho a mais. E 8 PSI no wastegate. Deu o que deu a pressão, né? Deu um pouquinho a mais. 340. E deu 8 PSI no wastegate. E é o que gerou a pressão, né? Sim. Então tem mais de 3 PSI de contrapressão já ali. E já tá vencendo a mola. Exatamente o que tá Tá, mas o acontecendo. teu target foi 3. 15? 15. Só que Esse ele não foi- atinge. mas é o antigo, entendi. Então o que aconteceu? A gente botou um alvo de. Aqui como tá usando a pressurização para pressurizar em cima, como a mola é muito fraca, só 3 PSI, a pressão de escapamento já tá. A pressão de escapamento mais o em 9 embaixo já tá fazendo abrir. Então a gente vai ter que fazer uma artimanha. Ou a gente bota ar comprimido para dar pressão em cima, que é o mais fácil, Tira de baixo. ou tira de baixo. Só que aí tirar o de baixo. Como tira de baixo? Não, Tira de só baixo? abrir embaixo. Ah, deixar sem pressão ali embaixo. Mas Só por é cima. mais fácil botar em cima, eu acho, né? O que botar em cima? Botar ar comprimido em cima. Cara, tirar de baixo é só um tampão. Né? Mas aí vai vazar tudo, a blow-off, vai vazar... Tem que tapar, tem que Não, tirar por o... isso o tampão, né? Oi, veio 11 PSI. 11 PSI. 11 PSI. E quanto deu de CO2, olha, de pressão de wastegate? 8. 8, ó. Ah, ele perde um pouco Ele ainda. não tá indo que É. ele tem que ir, né? Clica nela ali, vamos ver uma coisa. O quê?
Querer ver o pedal leve? Cara, eu tava olhando pra lâmpada. Tava acesa. A lâmpada do Increase tava acesa. Sim. Dá pra ver de fora do... É, dá pra ver. Aham, tava acesa a lâmpada. Então ele tava tentando fazer o que ele podia fazer, mas daí tipo assim, tem perda ali, só foi 8, 9. Na verdade, assim, a gente precisava de uma mola mais forte. Ou a gente vai lá e tenta botar Não, uma mola mais a nossa pressão tá vindo também da pressão aqui, né? Do coletor de emissão. Então tá. Cara, vamos tentar botar uma mola maior ali mesmo. Pra isolar embaixo é super tranquilo. Não, mas eu digo- É só um tampão aqui e acabou. Coisa mais fácil do mundo. Luiz Vai dar toda a pressão. veio salvar de novo. Mesma Não, coisa. agora tu tira, né? Agora tu tira, né? Não, agora tira o. Ó, agora não dá. já que a mola é muito fraca, a gente não tem uma mola mais forte pra botar aqui, a gente vai desligar a equalização de baixo, vai ficar aberto embaixo. Cadê o enforca gato? Só que aí a gente tem que diminuir o que bota a pressão em cima, né? Vamos botar só 5. Na verdade, põe uns 3 em cima. Bobear até tem que ser menos, viu? Sim. Não, É. porque agora com 0 em cima já vai. Deixa, deixa zero. Testa zero? Deixa zero. Testa 0 vai vir. Pra saber a base. Vai É. vir 7,5. Eu acho que vai vir uns mais de 10 já. Oh! Bota zero de alvo em cima e vamos ver quanto é que vai vir agora. Mas olha como ele tá ganhando, ele tá mantendo a potência mais em alta, né? E tá bem, 5, bem menos pressão. Pode ir, então. Tá, vamos ter que olhar pra... Vamos olhar pra pressão aqui, ó. É, se for muito levíssimo. Tem um alerta. Overboost, esse viu, né? A neta não tem. Tá. Eu olho aqui. Deu uma assustadinha. 17, ó, deu uns 400 ali, ó. 450. Olha a cara do Jim. 450, mano. 438. Ô, o Luiz sempre salvando aí. Brincadeira. Todo dia o Jim. Pô, até a pegada ficou melhor, cara. Pressão veio? 17, eu tirei o pé. É, porque deve ser fechado ali, né? Perfeito, gostei. Começa a botar agora. Agora vamos. Vamos comparar os lotes. Vamos comparar aqui. Ó. Pô, tu tirou o pé, né, Paulo? Tirei mesmo. Né? Quando tu vê esse negócio subindo ali. Tirei o pé. Ué, tirou antes, tá? Aqui, ó, tô até. Cara, primeira vez que não acocou de álcool. Ele sempre acocava Isso que eu queria ver, ó. Vamos. Tem que mudar as escalas. Me ajuda aqui então. A escala pra estar 3.500 aqui, a gente tá um pouquinho fora disso. Essa escala aí não vai dar muito certo, né? Vou botar a escala pra quanto? 150? Tá, não fode aí também. Não, é. E speed vocês estão dando pouco aqui. Sim, aqui tá em segunda. É. Ah, tá em segunda. Aí, ó. Aí dá pra ver direitinho. Fez comparação. Tá, mas essa é de hoje, né? Não tem a do. 36, ó. Essa é antiga. Ah, é? Essa é com nitro. Qual? A azul é com nitro, ó. E a branca é agora. É como ele tinha mais potência embaixo aqui, ó. Mas ele já tá melhor aqui, ó. Ele já melhorou aqui. É. Ah, porque aqui era ficou aquela parecido, baixada. ó. E aqui quando eu fechei a garrafa ele caiu e agora continua. Sim. Ó, já tá. É. Tá bem? Ah, vamos botar. 5. Mas a pressão tá indo o tempo todo com a rotação. Ó, que RPM que vocês estão girando ali. Agora foi uns 6 e pouquinho. Tu não vai mais ficar trocando marcha, que daí dá pra ajustar pra dar os RPM certo, né? Pode ser? Tá, tu tá. Qual que é o número? Segundo. Vamos. Olha o número ali. Vamos ajustar primeiro. Mas a pressão foi subindo, né? 500, tá? A pressão foi subindo o tempo todo. Mas é porque aí vai dando contra. Não. Ó, o log aqui, ó. Vamos botar uns 7 PSI. Já vai dar uns.
tu acha? Ou seja, 7 igual, agora já é 25. É, Pra acho aquele lado. que vai dar uns 25 já. Mas se virando tudo, vai ser 30. É, mas é isso aí. Não é? Tá, beleza. Tomar, avisar. É. Como A que temperatura, dá uma olhada na... 160. Tá, parece frio. Quanto que tá a temperatura? Tava 160 antes. Deixa eu ver agora. Olha agora, hein. Quanto tá? 105, 180 mais ou menos deve estar ali a água, né? Quanto que tá marcando aqui? Vou tirar 1.5 assim. 2,20 aqui. É. Tá Quanto alto tá igual. mostrando lá? 175. Tá alto igual ali. Tá. Tá só 50 graus de diferença. Pois é, né? Dá pra ir, Luiz? A gente acabou de descobrir que não tinha nem mapa acima de 17 PSI, que é 1 kg. Então tem que extrapolar os mapas de combustível. Não ia nem chegar ali. É. Não tinha nem mapa de combustível acima de 17 PSI. Tá, 30 PSI e vai ficar em 12 graus. O que tu acha? Um pouco baixo, mas... Hã? Agora tá melhorzinho. Agora os RPM batem, pelo menos. Ah, boa. Pra passar a primeira passada... Quanto tu acha de ponto com 30 PSI? Eu não entendo nada dos 2JZ. É, né? cara. Porque os 2JZ que a gente lida é aqueles 2JZ com 130 PSI. Ah, vai ser uns 12 graus. Cara, com 130 PSI é 5 graus, Eu quero tá? nivelar essa Então, parte isso daí- um pouquinho só. É. Quanto que tá? Quanto que tá? Com 30 PSI vai dar quanto? A 7.000 vai ficar com 13. Tá bom? Ah, é bom pro começo, né? É. Eu acho que vai mais, mas é bom, saudável. Sim. 13 com 30 Eu PSI. vou achar meio grau mais. Tá bom. Só pra nivelar a rotação, Tá safe. porque ele como tá Tá virando bem lá em cima. Sim. Pra não ficar com muito ponto. Que tinha muito É, por ponto aí. pra compensar. E o combustível tem que ajustar Agora eu também. vou modificar Ah, até o combustível já 30, tem. né? Pelo menos. É, Ou bota igual 40, botar 50. 35, 40 e... Ah, olha o limitador, dá pra até subir um Pô, limitador. tu tá com câmbio original ainda? Ó, o Luiz. Mas o câmbio aqui, ó, o câmbio original é provado em 500 HP na roda aqui pelo nosso amigo aqui, ó. Mas será que estraga a troca ou estraga assim de pé no fundo? Peraí que eu vou lá buscar a pá já volto. Não, nós temos o câmbio ali na prateleira. Isso aí é só levantar a frente Tá, aqui, a pergunta que eu te faço é a seguinte: 2 minutos. tu queria ir passear amanhã com ele? né? Sim. Eu quero ainda que dê 600 cavalos ainda. Ele quer tudo, né? Quer 700 na roda, que não quebra o câmbio. Não, o que câmbio amanhã- destroca de noite aí, isso é facinho. Não, de noite. Peraí que estão me ligando já. Não, de noite vai ser Não, churrasquinho, ó. cervejinha. É, o bom é o seguinte, o bom é que a gente tem motor reserva, tem câmbio reserva, tem... Cara, Tem tudo. vamos ver o que vai dar. Ah, se der uma disparadona assim no gráfico, a gente vai desbloquear isso. É, Então tá, ó, por favor, sejam carinhosos com ele. Tá? Vamos até botar um overboost. não, eu já botei ali. Só por tinha- acaso. É um senhor já, É, tá? não precisa. Que overboost? Não precisa, Isso aí é pô, no não pé, precisa. rapaz. É, relaxa. Overboost tira ponto. Mas aí no É. pé, se o gráfico sair muito fora, tu tira o pé. Eu vou subir ali, vou ser o teu Ah, bota tá? duel, nós não botamos duel. Me dá esse teclado aí, Você já deixa eu te botou? ajudar. Não. Vou te ajudar aqui no tecladinho. Nós não botamos duel, porque agora que a gente botou o FTS Spark Pro, Dá pra botar por pressão, pelo menos, né? É. Ali embaixo, Ó, pode ali, deixar ó. do jeito que tá. 600 é o gráfico. Se sair do Ah, gráfico, boa. vai dar mais 600. isso é boa, aquela assim que o Luiz ajustou esses dias o nitro, né? Ele foi olhando assim, saiu do gráfico, ele fechou a garrafa. Opa. Tá aí, ó, 600 pode, tá? Ah, não, pode botar bem mais. Adiciona 2 milissegundos em tudo aí. Acha que com resolvido? Sim, Vai aguentar? vai. Atenção na vida, daqui a pouco tu Por ouve acaso, ela. né? Vou botar ali uma Não. de 2 e 7 que tava, agora vai pra Bota em 14 aqui, bota... 4 e 2 ou Tá com bom. 30 PCI. Ou adicionar mais de 30, só por acaso, né? Não, tá bom assim, tá bom. Só pra ele não interpolar. Não, ele essa- fica certo. Dá uma compensada com a turbina, né? Quando o motor começar fica a colocar ali. essa compressão, o motor puxa assim. Tá bom sim. Bota 5 aí só pra... Pra ficar ali no limite. Tá, vamos lá? Chama os guri lá que agora é o recorde. Como é que Agora é é? recorde. Hold mais chimarrão aí. Tá, vamos- deixa eu pegar recorde. a máscara, equipamento de proteção. Não, se bem que agora... o recorde já deu, veio, mas- né? Já veio o recorde. Agora Já que eu- dei, mas do que É. tinha. Praticamente com a mesma pressão. O outro foi com 15 PCI assim também. É. Então e tinha dado 350 com a mesma pressão.
olha a pressão e eu olho a potência. Como que fazemos? Ah, é. Tu olha a pressão e eu olho a potência. Deu certinho ali a estratégia do Luiz. Deu certinho. Perfeito ali, rapaz. Olha lá, ó. 597. 590 de roda. Tá bom, hein, meu? Que diferença, cara. Pô, agora vai empurrar. Agora sim, né? Agora vai empurrar esse negócio. Agora vai empurrar. Jim, Vai, Jim. I don't think nitros will be enough for you. Segurou de alta já, caiu. Aham. Veio os 30 PSI? Não olhei, eu tava olhando pra potência. Olha aqui, ó. Cara, agora deu uma empinada bonita. Cara, 590, motorzinho original, hein? Velho fumando. Tá bom, hein? Como é que é com o cilindro 5 falhando, segundo o Luiz ainda? Quando tu deu o arranque eu vi o... Fumou pra trás, não? Ah, bem de cantinho, Não. só. E o câmbio tá ainda em pé. O câmbio tá em pé ainda. Não vi fluido no chão. Não, mas 600, tem que bater 600, né? Senão não, fica feio, né? Quanto deu? 25, ficou ali. 25 PSI, que é 1 kg. Bonito, hein? Ei, regulou bem? É? Regulou bonito, hein? 1 kg e... Olha aí. 6, 7 deve ser. Um 6, um 7, é. Aham. É, eu tava votando contigo. Pior de tudo. Aqui em cima. Bom, mas eu vou te dizer o seguinte, ó, ele é cocô de alto, tá? Será que ele precisa de... Mas o que foi essa linha aqui? Ah, não, é um. Eu ia dizer o que foi essa linha que é um quebrado na tela. O injetor tá 70%, não foi 70%? Olha a pressão diferencial de combustível, vamos ver. Caiu a pressão de combustível, só pra ver se não... Quantas bombas estão ligadas? 2. Não, acho que não. Ou É que seja, tá meio começou- 38. Ah, começou bem, ficou tá. É, caiu 2 Tava PSI. 2 PSI. Tá, né? mas tá tranquilo. E tá bem estável, não tá caindo, né? Sim, tá. E ele pega em quanto assim que dá o pegadona ali? Aqui deu 5 mil. Puta. 5 mil? Mas aqui, o problema aqui embaixo já tá aberto o Westgate, né? É. Entendi. Ele tá subindo só aumentando a contrapressão, na verdade. Por isso que demora ali a pegada. Mas igual, vai pegar 3.500, 4. Não, faz assim, vamos botar uns 5 PSI a mais Uhum. e vamos tirar bota aquele limite de 30 pra Vou botar 32 um pouquinho mais de assim. combustível aqui em cima também, por pressão já, na verdade. Pelo menos 10, 15%. Cara, eu não sei se não falhou a ignição lá de cima, hein? Porque ele começou a botar muito combustível aí, uns 8% a mais e o motor cocô, perdeu o cavalo. Mas cara, que aí começa a pegar contrapressão, né? Será que não... É que eu nunca girei tanto, ó. Será que essa bobina não gostou aumentar o deu ali? Ah, a bobina eu acho que não tem influência nisso. Não. Eu acho que não. Porque tu vê que, cara, foi muito nítido aquela Mas diferença. eu girei no corte, Não, eu sei, mas antes do corte. A não ser, bota no corte aí, vamos ver quanto que tocou. A não ser que tocou antes. Não, se tocou mais. Rev. Tá aí, perfeito. Não era? Não. Não, pô, Não foi antes. só no final mesmo. Foi antes. Mas a rotação não dá pra ver nada ali na rotação que seja... É, não tá, eu acho que não tá falhando. Não senti Outra, a nada também. potência é que, cara, te lembra que é comando original, né? É, esse é comando original com 25 PSI, deve estar uns 30 e poucos já de escape aí, né? Sim, com certeza já tá atrapalhando os carros. Coisa que antes não tava, né? O Luiz tava falando que era intercooler. Não toca aqui, onde sai da turbina, não bota a mão que tu vai queimar tua mão. No ferro ali, no... Aham, não, tô vendo aqui no nos dutos. intercooler. E aqui tá de boa. É, frio. Bah, funciona bem aqui, ó. Mede aqui. Ah, é? Mede a tubulação antes e depois. No duto ali. 96. Fahrenheit só? É. Não, tá errado. Cara, tá errado isso aí, não... Não tá certo esse negócio assim. Até porque 96 tu não ia sentir quente na mão. É. Talvez Cara, ele tá refletindo no chão, bota na mangueira, de boa. Encosta nele. É, mas ainda assim. Tenta botar aqui assim na... É, mas ele tá refletindo, esse laser reflete. Tem que botar uma fita preta assim, um isolantezinho ali.
É, mas tá tudo em dia, né? Não, tá valendo. Tá valendo. Tá manual, né? Troca de marcha, não vai passar. Não. Ó, já dá pra ir no Velocirioso. Viu? Estão discutindo aqui quanto é que dá pra chegar. Ó. Você tem o 590 de roda com 26 PSI dá 14,5 dá... Não. Deu 1,7 kg. 1,8 kg na verdade deu. Deu 1,8 kg, então tipo 590 dividido por 2,8, que é a pressão absoluta, dá 210 de roda, ó. Fechou o que eu tinha falado. 210 HP de roda, ó. Se a gente botar tipo uns 2,2, dá uns 670. 2,5. Se botar uns 2,5 dá 737. Tá, mas aí... mas começou a ficar embaçado o negócio aí. Ó a perninha tremendo, velho. É. Vou lhe dizer uma coisa, o motor eu sei que aguenta. A única coisa que eu acho que vai limitar é a ignição. Vai faltar, eu acho, porque essa bobina original não é precisamente para aguentar tanto. Será? Eu não sei até, acho que essa... Procura por ali e todo mas é mundo que eu acho, ela. Mas eu acho que ninguém aumenta o duel dela propriamente. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Quem sabe vamos tentar passar dos 600 só. Porque não desarma nada. Não, vamos 5 PSI a mais aqui vai dar... Ó, vamos ver. Ó, acho que vai dar 670 e poucos. Com 5 PSI a mais? 637. Não sei se dá 630. isso. Acho que vai dar um... vai dar uns 600. Vamos só passar dos 600, que era a meta. Tá pronto aí? Peraí, quanto que vamos colocar então? Ó, vamos fechar as portas. Eu já botei, eu acho. Segurar o fluido do câmbio é mais seguro. Colocamos 7 agora, né? Bota lá... Vamos colocar 12? Bota 13, vamos dar uma roubadinha aqui, não vou falar nada. Tá, não colocar nenhum. 14 já. 14 só. 14 já. Ah, o limite aqui eu tenho que baixar. Aqui bota 34, que é o limite de pressão. 38. 30, tá, pode ser. Não tem alerta lá. Não tem alerta. Tá. Peraí, eu vou virar pra mão. A merda vindo aí. Só uma coisa. Ponto. Peraí que manda o mapa de novo aí. Ponto quanto é que dá? Com 35 já tá 10. Cara, pode... Vou botar 2 mais aqui em cima. Deixa... Mais um mais aqui. Um aí. E mais um aí. 1,5 aqui. E aí, 50 põe... já. Não, mas aí bota também um pouco assim pra ficar uns 8, uns 9 assim. 50 pessoal. Tá. Não vai chegar a 50. Tá, pode ir. Ok. A partir dali. Vamos lá? Botou o mapa? Ô Luiz, muda a escala pra 700 ali. Foi bom esse aí de ficar olhando pra escala, na verdade. Aquela ali ajudou um monte. 700, tá aí a escala. Esquece o ventilador. Abriu alguma coisa, né? Ó, a potência ali deu... Foi a visualização. Não vou nem falar. Que deu? Não vou nem falar. Problema interno.
interna aqui, ó. Eu e o Felipe. A gente botou o tampão aqui, eu falei, vamos botar um zip tie. Ah! Daí meu bruxo, não precisa, não precisa. Ai, só isso aí empurrou? Empurrou só isso aí, daí perdeu a referência. Ah, sim. Não, e perdeu a pressão pra botar em cima do... Daí perde todas as referências, né? Daí tipo, esse cara aqui já abre, Sim. né? Esse aqui que é o que deu, é ele, ó. Baixa o log, eles vão ver a Abre pressão ali, que deu. abre ali, daí perdeu tudo. Ó, foi bem. Eu não escutei falhando. Não, ele veio dar uma pegadona aqui assim. Veio melhor dessa vez, não sei se My soul has been crushed by Zip tie. 200 horsepower. Pressão de wastegate. Ela, E foi ali que deu. e aí ela caiu pra 13, quanto? De 13 pra caiu pra 10, né? 10. 10, 9. É, e deu uns 20. Sonda tudo certo. Malha fechada. Tudo pronto? Pronto. Agora funciona? Vai funcionar agora. Vai agora? Aquele log ali. Pronto? Quanto tu acha que vai dar? Tem que dar 685. Eu gosto desse número. Não, vai dar 740, acho. 140 já? 740, acho. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Tu olha aqui. Eu olho aqui. E eu olho lá. Eu vou parar qualquer coisa. Deu 700 de roda. 700 de roda, hein? Eu tinha que tirar o pé quando eu chegava ali em cima. Ah, mas foi pouquinho, 706 de roda. E olha aí, ó, motor em dia, ó. É guerreiro, né? Como é que o câmbio tá vivo ainda? E, ó, Câmbio automático não presta, cara. 700 de roda, miolo tudo original com 100 mil milhas, ou Jesus Cristo sabe quantas milhas tem esse carro. Conversor original. Conversor O cara original. crescendo lá em cima. Uhum. Pai. E esse já é o número. Sorry, Jim. Okay, you need a lot of nitros, man. I'm sorry about that. How much nitrous am I gonna make? Cara, olha aí, ó. 700 de roda. Tá bonzinho o negócio, ó. Cara, uma turbininha no negócio. Ô, tá me dando coragem na BMW, hein? Que BMW? Ah, a tua BMW. Eu achei que não Ah, ia. então, ó. Não, vai segurar. Ah, é, 700 de roda com a turbina mesma, exatamente a mesma turbina que o Luiz Tá me dando tem. coragem pra pegar o ar-conto. É maior que a tua conta. Ela tá Ó. parada há tanto tempo, se passar e quebrar não dá nada, né? Então. Agora não dá Cara, nada. mas ó, falando agora a verdade, Pô, vamos lá. tesão. O 700 de roda com câmbio automático, né? Porque é mais perda do que um câmbio manual, né? É, mas tem, né? Faz diferença. Ah, desliga o ventilador lá em cima. Cara. Desligamos o ventilador aqui. Eu peço desculpa aqui, meus áudios. Às vezes o meu editor lá, o Gregório, me xinga, reclama, diz que o meu microfone tá ruim, mas na verdade é a culpa dos ventiladores. Esse ruído de fundo é ruim, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, cara, 700 de roda no miolo original, motor original, Tem Deus 30 sabe como é que tá. anos, né? 30 anos. Cara, é bonzinho esses motores, hein? Ó, Só impressionante. trocamos a turbina, né? Basicamente agora. Sim, é bomba, bico e turbina. Injeção e aí Obviamente, intercooler maior, obviamente, né? é o controle, né? Ignição um pouco Ou mais às vezes forte. a gente não percebe que a gente lida com isso todo dia, né? É. Mas controlar o que tá acontecendo É. é um dos grandes motivos disso. Oh, lembra do teu Corvette? Sim, que tinha- Todo mundo falava, é impossível, É. vai dinamitar, o L7 é sensível. Fomos lá 1000 na É. roda, tá até hoje andando o troço. É. Tá até hoje andando. Dá. É o controle, né? Controle faz tudo, né?
Olha a coisa linda lá, o gráfico, olha a sondinha. Vamos olhar o lá. Mostra o log aqui. Olha a sondinha travada, olha quando. Olha ali, ó. Quando. Vamos ver, ó. Não, igual a sonda tá voltando, mas porque nunca chegamos nessa sonda do mapa, né? Mas ele tá botando meio estável, ó, né? 32 PSIC dá 2 kg. 2 kg e 1. É, 2 kg e 2, 2 kg e 1. 0,78 de sonda, adicionando 11 de malha fechada, quanto ponto 13 grau de ponto. Só colocar ligado. Não sei, olha aí. Parece, porque olha como o motor tá liso subindo, né? Ele não dá flare no conversor. Não sei. Tá. É pra tá, né? Olha aí, ó. Tá lock-up no câmbio automático. LFT. Perfeito, ele entra no momento certo ainda, não deixa dar flare. E a turbina tá dando, tipo, bota aqui, a turbina pega aqui assim aonde? Tipo, aí a pegadona ali nos 5.000, né? 5.000, 4.900. Mas de novo, é só porque do jeito que tá controlando ela, na verdade eu acho que daria pra vir um pouquinho antes. Porque aqui embaixo, ela tá com, aqui já tá com 5 PSI, então ali já tá quase aberto o wastegate, porque a mola é muito fraca. Não, mas eu acho que ela tá fechada porque ela não tá equilibrada por baixo. O que dá pra fazer agora aqui, ó, dá pra empurrar o lockup pra frente. Porque aqui onde o motor tenta dar um flare no conversor, o lockup para, entendeu? Se a gente empurrar o lockup pra frente, o motor vai subir, vai parar mais alto, daí dá mais força na roda. Que nem carro de arrancada, né? Não fazer esse negocinho aí, já vem uns cavalos mais na roda, né? Aí, ó, tudo junta, Deus sabe que junta tem nesse motor, se um dia foi aberto esse motor. Tá com cara, nunca tá sido aberto, né? Bobear. Parece que não, né? Tá bom. Bom, cerramos mais uma aí, ó, mais um estágio. Gostei, 706. Agora vamos ver como é que esse negócio vai se comportar na rua e de repente a gente leva pra pista, será? Tu tem o telefone do guincho? Tem. Só pra garantir, né? Tem um monte de corda aí, vamos levar a corda no porta-mala aí, vamos ver. O telefone do guincho é bom ficar, né? Mas essa aí vai ficar pra outra aí, ó. Vamos deixar uma surpresa aí, ó. E aí, ó, melhor aí de 350 para 700 de roda, no motor tudo original, câmbio original, Deus sabe como é que é, mas viu, deu certinho, coletorzinho, ferro fundido SPA brasileira, uma turbininha ali, uma GTX 3584, o wastegatezinha velha do Corvette, um downpipe que a gente fez ali, o escapamento bacaninho ali de titânio e tudo, ficou show. Pra finalizar eu vou dar um two-step nele aqui, ó, vamos ver como é que ficou. Saiu? Deu 2 kg de pressão. 2 kg de pressão no two-step. Tá bom. Encerramos essa. Até a próxima aí que tá divertido esse suprinho aí. Tá dando diversão, mano.